Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente. A sua interação é essencial para que a gente consiga cada vez mais trazer vídeos. Deixe nos comentários qual o próximo livro que vocês querem que a gente traga aqui. Capítulo 37. É uma escolha audaciosa. Distanciar-se tanto assim do que acreditam ser a segurança das égides, diz o mestre, mantendo meu corpo imóvel, meus pés a centímetros do chão congelado da minha câmara de tortura pessoal. Estou presa neste pesadelo de merda mais uma vez, mas pelo menos nessa consegui correr por mais tempo naquele campo coberto de sol. É claro que, outra vez sibila o dominador das trevas, o rosto retorcido em desdém, você nunca se verá livre de mim. Caçarei você até o fim do continente, e muito além. Com a garganta seca, tento relaxar, acalmar meu coração e mudar meu jeito de respirar na esperança de acordar. Mas é só minha mente que sabe que isso não é real. Meu corpo parece preso na ilusão. Você só pode me caçar até as égides. Digo, a voz fraquejando. E ainda assim você está dormindo para além delas. Um sorriso grotesco distorce a boca rachada dele. E a noite mais longa ainda não chegou. Ele pega a adaga cheia de veneno e... pisco, meu coração batendo forte contra as costelas no segundo que demoro para me desfazer desse pesadelo vívido e reconhecer meus arredores. Não estou num campo cheio de vento ou numa cela fria e encharcada de sangue em Basgiate. Estou no quarto de Xaden, bem iluminado, em Aretia. Janelas grandes, cortinas grossas de veludo, estantes de livros de uma parede à outra e uma cama enorme. Estou em segurança. Varish não está esperando do outro lado da porta para me quebrar de novo. Porque ele está morto. Eu o matei. Ainda estou viva. Pela primeira vez em dias, não sinto dor quando respiro fundo, ou quando me estico embaixo do edredom grosso, nem quando me viro da janela iluminada por raios de sol para encarar Xaden. Bom, com essa visão todo dia eu acordaria feliz pelo resto da vida. Ele está adormecido, de bruços, os braços dobrados embaixo do travesseiro, o cabelo caindo sobre a testa, os lábios perfeitamente esculpidos entreabertos. As cobertas só chegam até a base de suas costas, permitindo que eu admire o que parecem ser quilômetros de pele coberta de marcas. Quase nunca consigo vê-lo dessa forma. Nunca consigo ficar só observando o corpo dele e aproveito cada segundo, estudando os ângulos do braço musculoso, subindo o olhar até o ombro ressaltado e passando pelas linhas prateadas leves que marcam suas costas. Ele sempre é mais do que suficiente para acelerar meu batimento cardíaco, mas, adormecido e completamente relaxado, me rouba o fôlego. Deuses, como ele é lindo! E me ama! O tecido preto da minha camisola de alcinha fica amassado quando me levanto e me apoio sobre os joelhos, e o edredom cai na cama quando estico a mão para tocar Xaden. Traço as linhas prateadas com as pontas dos dedos e não me dou ao trabalho de contá-las. São 107, representando cada um dos marcados que são responsabilidade dele e para quem ele ganhou uma chance de mudar de vida e entrar para a divisão. Apesar de todas as vezes que disse que ele não é gentil ou bom, ele também é. O único homem que conheço cujas costas estão cobertas pelas promessas que fez em nome de outras pessoas. Mesmo que o motivo seja a guerra que estamos nos preparando para enfrentar, ainda assim ele arriscou a própria vida para garantir o futuro dos outros. Arriscou a vida para me libertar. Dane e eu nunca teríamos conseguido sair vivos sem ele. Viva! Estou viva! E é exatamente desse jeito que quero me sentir. Inclino o corpo para a frente e pressiono os lábios contra a pele quente.
beijando a cicatriz que está mais perto, desejando ter o poder de desfazer os danos que minha mãe infligiu a ele. Violet, a voz rouca de sono faz meus lábios se curvarem e meu sangue aquecer. Os músculos de seu corpo ondulam quando Xaden começa a acordar, e eu me demoro ali, beijando um caminho lento pelas costas dele. Ele prende a respiração, os braços tensionando quando alcança o lugar em que o pescoço encontra o ombro. Virando na cama, ele fica de costas e me puxa para baixo em um gesto fluido. Bom dia, falo sorrindo, meus quadris em cima dos dele. Prendo a respiração ao senti-lo embaixo de mim, pronto e endurecido. Seria fácil me acostumar a acordar assim todo dia. Ele me olha com uma sede que reflete a minha e suas mãos deslizam do meu quadril para a curva da minha cintura, subindo por entre os picos dos meus seios, para acariciar meu pescoço com cuidado. Eu também respondo, a respiração acelerada ao me inclinar para baixo, pressionando os lábios no pescoço dele. Mas a gente não deveria se acostumar, digo, entre beijos, descendo para o peito dele. Provavelmente vão me colocar com os outros cadetes hoje à noite. Na noite passada, o quarto de Xaden fora o lugar mais particular que encontramos para Brennan poder me regenerar, e eu queria muito dormir ao lado de Xaden. Então nem discuti quando ele sugeriu que eu ficasse ali depois que finalmente tive a oportunidade de tomar banho. Estamos na minha casa. Ele passa os dedos pelo meu cabelo, a outra mão flexionando-se em meu quadril quando roço os lábios sobre a cicatriz de 7 centímetros acima de seu coração. E eu durmo onde você dormir, que preferencialmente é nesta cama enorme e confortável. Você ainda deveria estar dormindo. Deslizo mais para baixo do corpo dele, minhas mãos perambulando e acariciando enquanto beijo cada reentrância desse abdômen incrível, que fica rígido sob a minha boca. Os olhos de Xaden são minha parte favorita dele, mas a linha esculpida em cima do quadril que desaparece no cós da calça fica em segundo lugar por pouco. Sigo seu traçado com a língua. Violet, a voz de Xaden fica rouca. Eu derreto, imediatamente molhada quando ele fala meu nome desse jeito, e esta ocasião não é uma exceção. Bom plano. Coloco a mão sob o cós dele e seguro o volume grosso com os dedos. Como é possível que cada centímetro desse homem seja perfeito? Deve ter um defeito em algum lugar. Você não se recuperou o bastante para as coisas que eu quero fazer com você, rosna ele. Sinto meu centro se apertar com esse aviso, essa promessa. Seja lá o que for, eu quero. Quero Xaden. Eu me recuperei. Sim, fui regenerada. Lembra? O meu desejo por ele fala mais alto do que qualquer resquício de exaustão. Uma sensação de poder inebriante preenche meu sistema quando acaricio a cabeça do dele com o dedão e ele mexe os quadris em resposta. Não há nada mais sensual do que vê-lo perder o controle, nada mais gostoso do que saber que sou eu que o leva até esse ponto de perdição. E preciso que ele faça exatamente isso, que se perca, para que passe dos beijos bonzinhos e toques cuidadosos para a força completa de que ele é capaz. Se segurar. Não quero nada devagar e tranquilo. Está tentando me matar? Pergunta ele, segurando meu cabelo com mais força, e encontro o olhar dele, observando uma faísca satisfatória e selvagem ali. A urgência assoma no meu centro, meu corpo recordando-se do que vem depois desse tipo de olhar. Ele sequer me tocou e já estou precisando de mais. Sim, respondo, com sinceridade, e então abaixo a cabeça até o meio das pernas dele, sustentando nossos olhares, enquanto passo a língua pela cabeça do dele. O gemido gutural faz meu sangue arder, então fecho a mão ao redor da base e o chupo até que esteja em minha garganta. Violet,
Ele fecha os olhos e atira a cabeça para trás, engolindo em seco quando o pescoço arqueia, o corpo ficando tenso como se estivesse lutando contra o prazer mesmo que seus quadris estejam pedindo por mais. Isso é tão bom. Cassete. Solto um ruído de aprovação e o chupo com mais determinação, passando a língua por todo o nervo em que ele é mais sensível, subindo e descendo a cabeça. Caralho, caralho, caralho. Ele puxa meu cabelo, a respiração cada vez mais rápida. Você precisa parar, ou eu vou acabar gozando em você. A barriga dele se flexiona quando ergue a cabeça para olhar para mim, e eu não sei se vou conseguir ser gentil. Pois goze, por mim, seria excelente. Eu não quero que seja gentil. Regenerar ossos não é uma coisa instantânea. Você ainda está secua. Desço a cabeça para que o dele preencha minha garganta até o fundo. Ele rosna. Você quer mesmo? Quero ver você feroz. O pensamento mal sai da minha cabeça e ele pula em cima de mim, me tirando de cima dele e me rolando para que fique de costas na cama. Então a boca dele encontra a minha, beijando meus lábios, de forma forte e profunda. É um beijo feito de línguas emaranhadas e dentes que se tocam, carnal e animalesco, e exatamente do que eu precisava. Ele desliza uma mão pela parte interna da minha coxa, e seus dedos estão bem ali, empurrando minha calcinha de lado para me acariciar e provocar antes de arrancar o tecido pelas minhas pernas. Puxo a camisola por cima da cabeça e ele tira a calça de dormir. Isso, deuses, isso. Ele é tudo que consigo ver, tudo que consigo sentir, enquanto se acomoda entre minhas coxas, a cabeça do roçando minha abertura. A mão dele acaricia minhas costelas recém-regeneradas e ele arregala o olhar, encontrando o meu. A gente deveria, por favor, Shadin. Eu o seguro pela bochecha. Por favor. Ele levanta minha mão e beija a palma, e então o lugar em que meu antebraço foi fraturado. Franze o senho por um segundo, enquanto avalia meu corpo como se estivesse procurando o lugar mais seguro para me tocar, como se ainda estivesse visualizando cada hematoma, cada rachadura. Meu estômago se embola num nó ao perceber que ele talvez pare. Feroz eu o lembro, num sussurro. Ele encontra meu olhar e o jeito como sorri, erguendo o canto da boca naquele sorrisinho arrogante que eu amo, acelera meu coração. Me segurando pelos quadris, ele me vira de bruços e empina minha bunda no ar, me deixando de joelhos. Me avise se for demais. Não é um pedido. Assinto, meus dedos emaranhados nos lençóis. Então ele nos alinha e encaixa os quadris nos meus, metendo dentro de mim cada vez mais fundo, até estar tão fundo que consigo senti-lo me preencher inteira. Solto um gemido com o encaixe, a perfeição completa que ele é, e abafo o som no travesseiro. Ele agarra o travesseiro e o joga no chão. Quero que eles ouçam, ordena ele, afastando-se devagar e acariciando cada centímetro de mim para depois enfiar-se com tudo outra vez. Deuses, você é perfeita para caralho. Solta um grito. Ele é tão gostoso. Tem centenas de pessoas neste palácio que você chama de casa. Não sei como consigo pensar em mais do que duas palavras coerentes. Ele se inclina sobre as minhas costas e roça os dentes pelo meu ouvido. E quero que cada uma delas ouça que você é minha. Não contesto essa lógica. Não consigo. Não quando ele desliza o quase todo para fora de mim e depois movimenta os quadris para a frente de novo, fazendo todos os meus pensamentos desaparecerem. Shadin determina um ritmo profundo e rápido, transformando meu ser numa existência feita de prazer puro e incandescente. É exatamente do que preciso, que ele me tome para si,
que me consuma, que sopre vida para dentro de mim. Os dedos dele afundam nos meus quadris, puxando meu corpo a cada estocada, e não tenho como me jogar para trás, nem me apoiar em nada para forçá-lo a ir mais rápido. Só posso aceitar o que ele me der, me render por completo e simplesmente sentir. Ele me estimula, fazendo a pressão acumulada dentro de mim ficar cada vez mais reprimida, meus gritos preenchendo o quarto junto dos grunhidos dele e das palavras sussurradas em elogios. A coisa só fica melhor, mais gostosa e mais doce até, que de repente não existe mais mundo para além dele, nenhuma existência além de nós dois. Tudo o que importa é a próxima vez em que ele for entrar em mim. Shaden, o nome dele em meus lábios, é uma súplica, enquanto a tensão se retesa tanto que chega a doer. O poder acordando dentro de mim, intenso e incontrolável. A mão dele sobe pelo meu estômago até o externo e depois me levanta para que minhas costas fiquem contra o seu peito. Viro a cabeça, emaranhando os dedos nos cabelos dele, e Shaden junta nossas bocas, beijando meus lábios até perder o fôlego, enquanto continua metendo de novo e de novo dentro de mim, os movimentos cada vez mais descontrolados. Ele está perto de gozar. Você está viva. A voz dele parece abraçar minha mente, enquanto seus dedos descem por entre minhas coxas, deslizando sobre meu clitóris. Viva, forte e toda minha. Deuses, ele sabia do que eu precisava sem que eu falasse. Minhas coxas travam e depois estremecem. É demais, mas também exatamente do que preciso. E você é meu. Ofego para respirar, meu batimento acelerado, enquanto ele me acaricia até me fazer perder o controle e gozar. E eu me deixo levar, estilhaço por inteira. Um relâmpago brilha e rapidamente é apagado pela escuridão fria, enquanto onda atrás de onda de prazer toma meu corpo. Ele trava, os braços ao meu redor, segurando meu corpo perto do dele enquanto estremece, encontrando a própria libertação. Ficamos desse jeito, abraçados juntos de todas as formas possíveis, nossa respiração ofegante, enquanto voltamos à realidade. Uma realidade em que não fui nem remotamente silenciosa. Minhas bochechas ficam ainda mais ruborizadas. Quer que eu durma aqui com você? Pergunto, quando consigo formular palavras. Todas as noites. Ele me dá um beijo suave. Você pode não conseguir tecer uma égide aqui ainda, mas é melhor fazer um escudo de som neste que quarto hoje. Ergo as sobrancelhas para que ele saiba que estou falando sério. A boca de Shaden se transforma num sorriso de parar o coração. Eu já fiz o escudo. Reviro os olhos. Claro que já fez. Quando saímos do quarto de Shaden 1 hora depois, tem cadete para todo lado. Aqui está. Me faltam palavras para descrever enquanto descemos pelo lado direito da enorme escadaria dupla que leva até o saguão. Está mais barulhento do que a última vez que estivemos aqui, completa Shaden, olhando para a multidão. Alguns cavaleiros estão parados em grupos, outros estão sentados perto das paredes. Cada um deles ostenta a mesma expressão, que é uma variação do sentimento que me arrebatou. O que é que a gente vai fazer agora? Aretia não estava pronta para isso, e mesmo assim eu os trouxe para cá. Shaden pode ter arriscado a revolução ao ir me salvar, mas eu acabei de colocar um alvo gigante nela. Vai dar para acomodar todos esses cavaleiros por aqui? Pergunto a Shaden enquanto tentamos atravessar aquele caos. Tem centenas de acomodações simples nos 3 andares superiores, ele me informa, e sem falar dos aposentos para famílias no 2º andar. A questão é se estão todos utilizáveis. Nem tudo foi consertado e reconstruído. Violet,
Rhiannon acena de onde está com o nosso esquadrão, esperando na frente de um arco que leva ao salão principal. Ela me avalia. Você parece melhor. Eu estou me sentindo melhor, garanto, notando que Imogen não está presente. O que está acontecendo? Eu esperava que você soubesse. Ela olha para o nosso esquadrão e então se aproxima, abaixando a voz. Fizeram uma chamada rápida ontem à noite. Fomos alocados em quartos e nos deram café da manhã. Faz 1 hora. Agora estamos só. Ela gesticula para o saguão, esperando. Acho que pegamos eles de surpresa, confesso. A culpa dando um nó no meu estômago. Vamos descobrir o tamanho da surpresa. Exatamente, responde Xaden. A gente vai tentar achar respostas para você, Rhiannon. Ele indica o corredor. Precisamos nos encontrar com a Assembleia. Não dava para dizer isso de um jeito só um pouquinho menos assustador. Paro de andar quando passamos por Arik. Ele está parado do lado do esquadrão, de braços cruzados, observando tudo e todos ao redor. O que fazemos agora, Sorrengayu? Pergunta ele, apertando a boca. Ele não está perguntando sobre as atividades do dia, comenta Xaden. Eu entendi. Olho de Xaden para Arik. Seu segredo está a salvo conosco. Quanta presunção, comenta Xaden. Lanço um olhar feio para ele. Cabe a você decidir se quer contar às pessoas sobre a sua família. Não é? Hyorson. Um músculo se destaca na mandíbula de Xaden, mas ele assente. Você jura? Exige Arik. Juro, prometo. É tudo que consigo dizer antes de Xaden me pegar pela mão e me puxar pelo corredor largo, onde a multidão finalmente fica mais escassa. Acho que eu ferrei as coisas, sussurro, a apreensão aumentando a cada passo que dou. Nós ferramos as coisas, diz ele, apertando minha mão e nos parando diante de uma porta de madeira alta, de onde é possível ouvir algumas vozes raivosas e alteradas. Não significa que não tenhamos feito a coisa certa. Da última vez que estivemos aqui, as pessoas nesta sala queriam me prender porque eu era uma ameaça à segurança de todos. Sinto um aperto no peito. Estou começando a achar que estavam certos. Só 4 queriam fazer isso, retruca ele, os dedos se fechando ao redor da maçaneta de metal preto. E garanto que estão mais irritados comigo do que com você. Eu não respondi à convocação ontem à noite depois que Buenen regenerou você. Ele abre a porta e as vozes alteradas se transformam em gritos quando eu o sigo para dentro. Vocês expuseram tudo pelo que trabalhamos. Grita uma mulher, sem esperar nenhum voto desse conselho. Concorda um homem. Eu tomei a decisão, decreta Xaden quando passamos pela porta. Se quiserem gritar, é melhor gritarem comigo. 6 membros da Assembleia olham na nossa direção a partir da mesa comprida, e Bodhi, Kewek e Imogen estão parados diante deles como se estivessem em um tribunal. Somos tudo o que restou do esquadrão que lutou em Resson. Estamos aqui justamente para discutir suas escolhas, Tenente Hyorson de Suri. Apesar de não ter certeza do que a filha da general está fazendo aqui. Ué, o filho da general está bem aqui, retruca Buenen do outro lado da mesa, quando Xaden e eu damos um passo à frente, nos posicionando entre Gerek e Imogen. Você entendeu o que eu quis dizer, diz para a mulher, lançando um olhar frustrado para Buenen. A enorme poltrona vazia que Xaden havia usado na nossa última reunião aqui foi puxada para ficar perto dos outros. Imagino que ainda estejam esperando mais alguém. Olho para as costas altas e intricadamente entalhadas da figura do dragão, adormecida empoleirado na ponta afiada, e então me sobressalto. Sob aquela luz, vejo que uma metade é de madeira de nogueira polida e a outra tem um brilho preto por cima,
como se alguém tivesse lustrado e passado cera em cima de lenha de fogueira, como se a cadeira tivesse sido queimada pela metade. Provavelmente porque foi, e acho que sabemos o motivo de ela estar aqui. Nariz de Gavião me encara com um olho só como se eu fosse uma sujeira que precisasse ser limpa da bota, mas ao menos não empunha a espada que leva no corpo, quando vê que Xaden e eu estamos de mãos dadas. Afasto minha mão da de Xaden. Ele suspira como se eu fosse o maior dos problemas e segura minha mão outra vez. O que foi feito já foi. Vocês podem ficar aqui dando bronca o dia todo, ou podem descobrir o que fazer com a centena de cavaleiros que trouxemos para vocês. Vocês não trouxeram cavaleiros, trouxeram cadetes, grita Suri, batendo com o punho fechado na mesa. O que é que a gente vai fazer com cadetes? Esses teatrinhos não têm nada a ver com você, Suri. Felix confia. Barbie praticamente revira os olhos. Apesar de a pergunta ser válida, sugiro que convoquem uma formatura e dividam todos em asas iguais. Só para começar, sugere Xaden, o tom entediado, apesar de talvez preferirem continuar da forma que estão. Pelo que vi, a quarta asa está em maior número. Porque você era o dirigente de asa, declara Buenen. Eles estão acostumados a seguir você. E Aetus acrescenta Xaden, relutante. Foi ele que convocou a formatura depois de matar o vice-comandante. Aetus é outra questão. Machado de batalha passa o dedo sobre a própria arma, como se fizesse esse movimento por hábito. Ele está confinado aos seus aposentos até podermos ter certeza da lealdade dele, assim como os escribas. Katia o bastante para garantir a lealdade de Denargumento. E Gesini é o único motivo de termos conseguido acesso ao diário de Warwick. Minha mão se aperta na de Xaden quando todos os cavaleiros se sobressaltam, surpresos. Você ainda está com o diário de Warwick, né? Questiono mentalmente. Vocês conseguiram um diário de Warwick? Machado de batalha se inclina para a frente. Warwick, dos 6 primeiros. Sim, Gesini ajudou Violet e seu esquadrão a roubarem o diário para terem instruções de como usar a pedra de Égides, diz Xaden, virando-se para Buenen. E ela estava certa. O diário contém instruções crípticas em Lucerino antigo, que precisam de uma tradução detalhada e precisa, mas é melhor do que nada. Supostamente, era para eu ter trazido o diário até aqui, mas quando Violet foi capturada, precisei dar prioridade ao assunto. Papai nunca me ensinou Lucerino antigo, só Terrico diz Brennan para mim, ruga se formando entre as sobrancelhas, e uma mulher silenciosa de cabelos pretos sedosos e olhos afastados, volta seu olhar afiado como diamante para ele. Mas, se vocês conseguirem traduzir, temos uma chance de conseguir proteger. Proteger! Interrompe Nariz de Gavião. Você traz 100 cavaleiros e 200 dragões até aqui e ainda tem a audácia de pronunciar essa palavra. Ele estreita os olhos para mim. Era mais fácil entregar um mapa da nossa localização para Melgren, ou essa era a intenção dela. E lá vamos nós, murmura Imogen. Violet arriscou a vida para nos ajudar, responde Xaden, e quase a perdeu ao fazer isso. Ela deveria ser presa e interrogada, sugere Nariz de Gavião. Se chegar perto da minha irmã, arranca o seu olho bom. Ulisses avisa Brennan, inclinando-se sobre a mesa e olhando, carrancudo, para o outro lado dela. Ela já foi interrogada o bastante por 2 vidas inteiras. Isso não muda o fato de que ela nos arruinou, declara Machado de Batalha. Tivemos que dobrar as patrulhas na fronteira e ficamos totalmente desprotegidos aqui, para o caso de Melgren decidir ordenar um ataque contra nós.
Ela ergue um dedo para Felix. E nem comece com o seu, Melgren não sabe que estamos aqui. Nem todas as relíquias de rebelião do continente inteiro juntas conseguem esconder uma legião do tamanho de uma tempestade. Não temos égides, não temos forja, e agora temos crianças correndo soltas pelos corredores. São cadetes, e estão agindo com mais compostura do que você censura Shaden. Controle-se. Ele inclina a cabeça para o lado. Melgren não vai vir até aqui. Mesmo que saiba onde estamos, o que não sabe, não pode arriscar as forças que ainda tem quando o reino está se recuperando das carcaças de Wyvern que deixamos por toda a fronteira. Metade dos cavaleiros que ele planeja ter daqui a 3 anos está aqui. Ele pode até querer acabar com a gente, mas não pode arcar com as consequências disso agora. E quanto a Violet, Shaden solta minha mão e desabotou a própria jaqueta de voo, puxando o colarinho para baixo logo em seguida e expondo a cicatriz no peito. Se quiserem prendê-la e interrogá-la, então precisam começar comigo. Sou responsável por ela e por qualquer decisão que tomar. Estão lembrados? A gravidade parece mudar o prumo do mundo, enquanto encaro a pequena linha prateada, o corte preciso. Deuses, é do mesmo comprimento das que ele tem nas costas. Shaden não é só responsável pelos marcados. Ele é responsável por mim. Responsável pelas minhas escolhas, minha lealdade. Não a Novor, como é o caso dos marcados, mas a Aretia. Imogen tentou me dizer isso naquele dia no campo de voo, mas eu não tinha entendido. Quando foi que fez isso? Pergunto. Uns 2 segundos depois de deixar você no colo de Buenen depois de Resson. Meu olhar vai ao chão enquanto todos eles continuam a gritar em Terrico. Fui eu que trouxe os cadetes até aqui, que acabei sendo pega por roubar o diário de Laiwa, que forcei a mão de Shaden, forcei todos eles a enfrentarem essa situação. Então, a partir de agora, vocês devem considerar todos eles meus convidados. As palavras de Shaden me acordam da crise de autopiedade. Sombras preenchem o chão, curvando-se sobre a mesa. Eu não preciso pedir permissão para vocês, e nem para ninguém, para trazer convidados até a minha casa. O tom de Shaden fica frio como uma geleira. Gerek xinga baixinho e leva a mão ao cabo de uma das espadas. Shaden, começa. Ulisses, ou vocês se esqueceram de que estamos na minha casa? Shaden vira a cabeça de lado e os encara da mesma forma que Scale examina sua presa. Minha vida está unida à de Violet, então, se quiserem que eu me sente dessa cadeira, vão ter que aceitá-la. A pele de Ulisses fica ruborizada e eu fico pálida. A cadeira dele, a cadeira vazia. Ele é o 7º membro. Puta merda! Eu sabia que essa era a casa dele, claro, mas nunca tinha entendido o que isso de fato significava. Tudo isso aqui pertence a Shaden. Nenhum nobre reivindicou o ducado de Aretia. Todos acham que essa terra está arruinada, ou coisa pior, amaldiçoada. É tudo dele. Certo, diz a mulher que ficar em silêncio, a voz baixa e tranquila. Vamos confiar em Violet. Sorrengail. Mas isso não nos ajuda a fornecer armas para as revoadas sem uma forja em operação. Talvez ao ganhar essa primeira batalha contra Novó e tirar deles metade da divisão dos cavaleiros, você tenha perdido a guerra. E o que a gente vai fazer com todos esses cadetes? Pergunta Machado de Batalha, receosa, esfregando o nariz. Deuses, você trouxe aetos e escribas até aqui. Não é como se desse para mandá-los para batalhar contra o Wyvern e Venin. Eu também trouxe professores, e não é como se vocês não tivessem conhecimento também responde. Shaden, já questionei os escribas.
Podemos confiar neles, e Kat é responsável por Aetos. Quanto aos outros cadetes, sugiro que os façam voltar para a aula. Algo, cintila, espreitando nos arquivos que mantenho em minha cabeça. Violet, a voz suave me sacode até a alma, e me agarro ao braço de Xaden para conseguir me manter em pé. Alívio, alegria e espanto. Tudo isso faz meus joelhos fraquejarem e meus olhos arderem. Pela primeira vez em meses, sinto que estou completa. Um sorriso se abre em meu rosto. Andarna, considerando tudo que sacrificamos para conseguir este reino, é melhor que sejamos capazes de defendê-lo. Diário de Woek de Hélio CIRAS, traduzido por Cadete Violet SURRNGAIL.